Oi pessoal, tudo bem? Chegou o momento de matarmos dois coelhos com uma tacada só. Vamos falar de direito penal e direito processual penal com ele, Fabrício Rubinstein. Fabrício porque é com Z. Temos aqui o professor Igor Loureiro com Y e tem o Fabrício com Z. Vamos falar então, Fabrício, de penal e processo penal para o TRF? Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Vamos começar então com o direito penal. Você que já está aí com o seu conteúdo programático impresso, já caneta na mão para poder anotar as dicas, leis, artigos que você tem que estudar, prepare-se que a partir de agora tem todas as dicas. Vamos lá, Fabrício, começar com o direito penal. Então tá, Rodrigo, para quem já tem uma familiaridade com o direito penal, sabe que o nosso Código Penal ele é dividido basicamente em dois assuntos. Você tem uma parte geral e você tem uma parte especial. Essa parte geral, justamente com os conceitos introdutórios que você vai depois aplicar nos crimes que estão previstos lá na parte especial. Então, o nosso edital, Rodrigo, ele fez exatamente um apanhado de uns principais assuntos que estão lá na parte geral. Então, ele começa aqui com a aplicação da lei penal, que é exatamente a maneira como você vai aplicar a lei penal. Então você tem vários artigos, vai do artigo 1º até o artigo 12, que são de extraterritorialidade, vários assuntos ali, os princípios. Então você vai caminhar nesse sentido. Depois você tem um assunto que é imputabilidade penal. Eu hoje conversei com o professor Paulo Castelo Branco, nosso delegado aqui de Polícia Civil, que vai gravar exatamente esse módulo aqui para Degrau Cultural. Depois a gente tem concurso de pessoas, que é também conhecido como concurso de agentes, né? Você sabe disso. Espécies de pena, então aí você tem as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito, a multa. Temos também o item de aplicação da pena, e aí, para quem já estudou essa matéria, vai lembrar que começa a partir do artigo 59, aquela questão da fixação da pena. Como é que você vai justamente fixar, como é que você vai fazer a dosimetria da pena daquela pessoa que foi eventualmente condenada. E aí você tem agravantes, atenuantes, cálculo da pena, exatamente, concurso formal, concurso material, crime continuado. Então é uma parte bem genérica e justamente abordando muita coisa que você tem da parte geral do Código, fechando com medidas de segurança, as espécies de medidas de segurança que você tem no Código e, finalmente, a extinção da punibilidade. Quais são as situações em que há justamente a perda aí do direito do Estado ou mesmo de um particular de punir uma pessoa. Então você tem prescrição, decadência, você tem vários institutos falando sobre isso. Fecha nesse momento, Rodrigo, a questão exatamente que envolve a parte geral do Código. E aí ele vai no edital para a parte que é justamente a parte especial, falando, num primeiro momento, de apenas um crime que você tem aqui, que é um crime contra a administração pública, mas ele tocou especificamente, obviamente, no assunto de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então você vai ter exatamente os crimes que somente um funcionário público pode praticar contra a administração pública. E aí ele coloca duas leis penais especiais. Ele coloca justamente aquela lei que é aquela resultante de preconceito de raça, de cor, né, o crime de racismo, e você tem também o crime aí, os crimes que estão aí relativos a abuso de autoridade. Então, em relação ao direito penal, é isso que a gente tem. Não é nada muito diferente do que quem já está estudando para outros concursos. Que tem direito penal. É uma disciplina nova para o concurso do TRF, mas você que já estuda para outros concursos já tem uma certa noção de direito penal. Não é nada que fuja muito do seu conhecimento, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, só para fechar, você tem uma parte geral muito bem cobrada assim, nesse concurso. Você tem uma espécie de crime contra a administração pública, né, aquele particular, né, do funcionário público contra a administração pública e duas leis penais especiais. É isso que você tem de direito penal. Fechou aí? E aí, então, agora a gente parte para direito processual penal, que é uma disciplina que já tinha, né, no edital anterior. Quem fez o concurso de 2012 do Tribunal Regional Federal já tinha o processo penal. E aí, então, vamos partir aí para o nosso processo penal. O que a gente tem aí no conteúdo programático? Então, Rodrigo, também um conteúdo bem extenso, que envolve aí processo penal. Mas bem esmiuçado. Mas bem, exatamente, bem detalhado aqui. Você tem inquérito policial, que é justamente o início aí de todo o procedimento, né, numa fase até que se chama de uma fase administrativa, você tem um inquérito policial. E aí, obviamente, com o início efetivo do processo penal, com a ação penal pública, as formas, né, como você pode
dar início à ação penal, aqui ele fala em pública, privada, porque ele vai falar da denúncia, vai falar da queixa, vai falar da representação, toda essa parte introdutória, a questão do direito à renúncia, do direito ao perdão. Quando ele sai dessa parte, Rodrigo, no edital, ele começa a falar da competência. É interessante até porque o TRF ele tem uma determinada competência prevista na Constituição. Então é importante ele colocar a competência da Justiça Federal, do STJ, que está... Dos demais órgãos, né? Dos demais órgãos que estão acima, né? Do STF, do STJ, dos outros TRFs, da Justiça Federal, que seria, no caso, aí uma primeira instância, dos Juizados Especiais Federais, onde ele faz remissão também para a lei dos Juizados Especiais Federais, 10.259. Que já é pedida também lá no processo civil, né? Processo civil, sempre vão cobrar isso, com certeza. E aí ele coloca justamente já alguns detalhes do processo. Então, no caso aqui, os agentes processuais, juiz, Ministério Público, né, quem atua num processo criminal, a questão dos atos processuais, as comunicações processuais, né, a citação, a notificação, a intimação. Então, é um conteúdo bem detalhado, é fácil o candidato identificar o que ele tem que estudar. Ele também pede aqui a questão da prisão, então ele vai falar das prisões cautelares, né? Temporária, em flagrante, preventiva, também das prisões decorrentes de sentença condenatória, vai falar no Instituto da Liberdade Provisória, da fiança, que tudo é visto de uma certa forma até em conjunto, não é nada muito, também muito estranho não. Ele termina... aliás, tem um penúltimo item aqui que eu vi, que é atos jurisdicionais, então despachos, decisões interlocutórias, sentenças, que são as formas de manifestação no processo, né, que o juiz, aqui no caso, teria, como é que funciona isso. E, finalmente, que eu acho que é uma parte bem interessante, até porque o TRF, né, o órgão TRF, ele recebe muito a questão dos recursos, né? Uhum. Então, aqui no caso, ele colocou disposições gerais e modalidades recursais. Aqui eu acho que quem vai estudar tem que ter muita atenção, porque apesar dele não ter neste momento especificado quais são as modalidades recursais, obviamente que é muito importante que o candidato ele conheça recurso em sentido estrito, apelação, a questão do Instituto da Revisão Criminal, os recursos de competência do STJ, os recursos de competência para o STF, para que ele se sinta seguro, exatamente fechando essa última parte aí do processo penal. De novo, ele faz remissão aos Juizados Especiais Federais para que o candidato também saiba quais são os recursos que são cabíveis de decisões que sejam proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Porque na verdade você estava falando sobre essa questão de alguma coisa que esteja muito abrangente, mas na hora da sala de aula, na hora do curso online, que a pessoa que está se preparando, que tem um professor conversando com ele, como é uma pessoa que já tem uma experiência, que já está há muito tempo trabalhando com concurso público, tem essa vivência, conhece a organizadora, ele vai saber te levar para o caminho, né, do acerto, né, porque Sim. já ter contato com isso tudo, ele pode te dar uma luz maior sobre, mesmo que seja tão abrangente, ele pode te dar um caminho, pode ser isso, pode ser aquilo, até ele acaba te orientando. Exatamente, a própria literatura, é muito importante, claro, fazer muito exercício depois de ter estudado o assunto. Eu acho que é um conteúdo para quem tem uma mínima familiaridade aí, tanto com o processo penal quanto o direito penal, bem tranquilos de você estudar. É claro que tem outras matérias, mas aqui não surgiu nenhuma grande novidade ou algo que realmente pudesse assustar os candidatos. Então tá certo. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Então a gente falou de direito penal, de direito processual penal. Você que está aí se preparando para o concurso do Tribunal Regional Federal, fique de olho, você fez as anotações, leve isso para o teu estudo. Então, olha, até março você tem tempo suficiente para colocar tudo na ponta da língua e chegar na hora da prova tranquilo e fazer a sua prova, que além de você conseguir precisar da aprovação, você tem que conseguir uma boa classificação para poder adiantar a sua convocação. Não era para rimar tanto, mas acabou rimando. Muito bom. E a gente se encontra. Não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube da Degrau Cultural e acompanhe também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A gente se encontra por aí. Obrigado. Valeu.